Quem é Jesus para você? É Filho de Deus e nosso Salvador. Filho de Deus, nosso Salvador. Você tem certeza que Ele te salvou mesmo? Sim. Absoluta? Se alguém começar a dizer, não é bem assim, você não está salvo. Você crê que Jesus é o único Salvador? Você crê que Jesus é o único Salvador? Ok. Passa para ele lá. Vamos lá ver, quando foi que você aceitou a Jesus como seu Salvador? Foi quando minha mãe me explicou aos 7 anos quem era Ele e que Ele era o meu único Salvador. Tá. Único, não tem mais nenhum outro Salvador? Não. Tem certeza? E o pastor não pode ser teu Salvador? Não, né? Por quê? Por quê? Porque é só Jesus. Só Jesus. Por que só Jesus? Por que só Jesus? Não estou ouvindo. Gente, vocês precisam passar por uma profissão de fé, viu? Um dia eu vou fazer a profissão de fé da igreja. Só Ele que morreu na cruz. Muito bem. O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. Certo. Mas tem que chegar um pouco mais para cá, Karina. Um pouco mais para cá, filho. Muito bem. Conta para nós quando você aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu aceitei Jesus há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a participar da igreja. Quando foi? Foi num culto? Alguém falou para... Foi num culto à noite. Sim. E naquele dia você entendeu claramente que Jesus morreu por você na cruz? Sim, entendi. Ok. Muito bem. Karino, você está aqui reunido com um grupo, né? Que a Bíblia diz que é a igreja de Jesus, né? Uma parte da igreja de Jesus. O que é a igreja para você? O que é igreja para mim? A igreja é um conjunto de pessoas que são salvas e estão reunidas, né? Muito bem. Então aqui, todos aqui são igreja? Sim. É mesmo? Todo mundo aqui é salvo? Muito bem. A gente não sabe, né? Não sabe. Mas realmente é o conjunto de pessoas salvas por Jesus. Esta é a igreja, o corpo de Cristo. O William não vai precisar de microfone, claro. Você vai falar aí? Tá. Ok. Queria que o William dissesse quando e como ele foi salvo. Já faz algum tempo, eu participava aqui na igreja, há uns 2 anos mais ou menos. E eu fui conhecendo, fui tendo informações, conversei com o pastor, com algumas pessoas específicas que iam me trazendo informações sobre isso e aos poucos eu fui aceitando. Mas foi num culto específico que eu tomei a decisão de ter Cristo como meu Salvador. Ok. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas, né? E quem quiser responder, dá o passo à frente. Só que cada um de vocês vai ter que responder pelo menos uma pergunta. Ok? Quem é a Trindade? Quem vai dar o passo? Ok. Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Ok. Paulo, ó, quem sabe a profecia vai estar pregando aqui um dia, hein? O ministério do Espírito Santo, qual é? O Consolador. Consolador, o que mais que ele faz? Ele nos convence do nosso pecado e da justiça de Deus. Muito bem. O que simboliza o batismo? Bom, o batismo, ele significa, ele é uma simbologia da morte e da ressurreição, que é uma mudança do homem velho para uma vida nova com Cristo. Muito bem. Sobrou você, né? E a ceia? Sabe o que significa ceia? A ceia é um memorial do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Muito bem. Agora vai ser a parte mais difícil para vocês, né? Eu vou deixar a igreja fazer perguntas para vocês. Bom?
Alguém quer fazer alguma pergunta para os candidatos? Ninguém? Você quer? Se ele disse assim, eu quero. Tudo bem. Ninguém? Então eu vou continuar fazendo perguntas aqui. Uma pergunta que eu mais gosto de fazer, né? Quem é o chefe da igreja? Quem é que vai responder? Muito bem. Tem gente que já disse que é o pastor aqui, você, ó, vai se batizar um ano depois. Assim, ó. Quem gostaria de responder, qual é, vocês sendo membros da igreja, qual a responsabilidade do membro da igreja? Participar e ser dizimista. Que bom, ótimo. Muito bem. Pode? Claro. Zelar pelo bom nome da igreja. Perfeito. E como é que deve ser, vocês agora ficam, né, de fora, vocês dois agora, um dos dois. Como é que deve ser a vida do cristão no mundo? Deve ser uma vida, por exemplo, de bons exemplos com Cristo. Isso? Ok, muito bem. Meus irmãos, a pergunta básica numa profissão de fé, estão dando a profissão daquilo que eles creem, né? É ser salvo em Cristo Jesus. Ter Jesus como único Salvador. E crer na Bíblia como a palavra de Deus, né? Foi o que eles responderam. Eu quero perguntar se existe mais alguma pergunta que a igreja gostaria de fazer. Se não há, a última pergunta que eu quero fazer é o seguinte: depois de vocês batizados, vocês querem ser membro da igreja? Ok. William. Ok, muito bem. Eu vou pedir então, Fernando, pode conduzi-los ali na sala, por favor. Vocês vão acompanhá-lo. Acompanhar o Fernando ali. Meus irmãos, este grupo de pessoas que vai estar se batizando hoje, se a igreja assim aprovar, foi o último grupo, né, da forma como nós íamos fazendo. A partir de agora, todas as pessoas para serem membros da igreja, vindo de outras igrejas batistas, vindo de outras denominações, ou então se convertendo e passando por batismo, todas elas vão passar por um curso que nós teremos aqui, um curso sobre certeza de salvação, um curso sobre doutrinas bíblicas, um curso sobre quem é nossa igreja, como é que funciona a nossa igreja e alguma coisa sobre o nosso estatuto, né? Porque tem muitas pessoas que estão vindo, se agregaram à igreja como membros e não conhecem nada da nossa igreja, da nossa denominação, como é que nós funcionamos, como é que nós não funcionamos, né? Nós queremos dar uma nominata de toda a diretoria da igreja para que as pessoas tenham informações maiores e depois elas vão optar, não, eu quero, não quero, né? Então nós achamos justo fazer isso com as pessoas. Mas muito bem, então nós temos esses 4 candidatos para o batismo hoje à noite e nós gostaríamos de dar a oportunidade para alguém, eu vou pedir um microfone sem fio, tem um microfone sem fio, tá? Para alguém que queira dar um testemunho sobre algum dos candidatos. Eu vou começar e quero falar em nome do MVS, Ministério Vosso Silêncio. A nossa felicidade hoje, assim, transborda por ver que temos um surdo se batizando, né? Nós já temos o João, que é membro da igreja,
Agora nós vamos ter o William, junto com o William está a Karina. E eu quero dizer para os irmãos assim, que a gente tem acompanhado eles, tanto no curso lá fora, que a gente fez, a Adriana, que começou com eles. Depois eu continuei, a Gilca também uma parte, né, esteve junto. Eles são frequentadores assíduos. O William, ele não perde uma classe de EBD Libras. Ele tem um desejo muito grande de aprender e de entender. E eles têm sido, assim, uma liderança dentro do MVS. Nós estamos muito felizes por isso. Irmãos, há alguns domingos atrás, os pais do Rafael Valau, eles pediram para eu acompanhar eles nessa questão do batismo. E o Rafael Valau é um menino crente, um menino que a gente percebe assim que Deus tem, que Deus habita na vida dele. E uma coisa interessante que eu acho dele, assim, que eu pude perceber, é que nos adolescentes, apesar de ele ainda não faz parte, ele está chegando nos adolescentes, mas as pessoas que conhecem ele do colégio dele, admiram a conduta dele. Ele é um menino muito estudioso e muito exemplar na escola. Então, as pessoas que conhecem ele da escola gostam muito dele e admiram assim o exemplo da vida dele. Então, eu recomendo assim o batismo do Rafael. Mais alguém não? Os meus 2 meninos, na verdade, eles tomaram a decisão, principalmente em função do culto doméstico que se faz lá em casa, né? Desde sempre, né? Nós temos praticamente 2 momentos diários. De manhã bem cedinho, eu e minha esposa oramos por eles, pela igreja e pela vida deles no futuro, né? E à noite a gente faz um cultinho com eles, faz a leitura bíblica, o estudo. E eu sinto no coração assim que eles compreenderam que sem Jesus não há salvação. Esse desejo do Gabriel se batizar, ele veio espontaneamente. Ele disse que ele precisa fazer o que Jesus manda. E eles têm realmente a certeza de que hoje, se Jesus nos buscar, se hoje nós morrermos, eles estarão com Jesus. É uma certeza assim plena, né? Não por ver alguém falando, mas eles ouviram e viveram isso. Então eu tenho assim plena convicção de que a vida deles está assim. E a gente se compromete a orar todos os dias para que eles se tornem servos e membros ativos na igreja, para também exercerem as funções que Deus pede deles. Mais alguém? Ok. Se não há, então, nós aguardamos uma proposta, apoio, para que eles sejam aceitos como candidatos para o batismo hoje à noite. Muito bem. Os favoráveis, levante uma das mãos. Ok. Os contrários, mesmo sinal. Não há contrários. O Noé, pode pedir para entrarem, por favor? Vamos recebê-los de pé. Uma salva de palmas, né? Acho que quando eles chegarem ali... Pode subir aqui, Karina. Bom, a igreja está de pé, salva de palmas, dizendo que ela, né, aprovou que vocês então hoje fossem batizados. E nós gostaríamos que a vida de vocês, né, enquanto Deus permitir que vocês estiverem aqui, seja uma vida abençoada por Deus, guardada por Deus, e que aquilo como Paulo falou lá atrás, né, que vocês jamais tenham dúvidas de que a eternidade de vocês está garantida com Jesus. Jesus é o companheiro de vocês hoje e para sempre. Então, uma noite,
Vamos continuar nessa grande festa do batismo, ok? Deus abençoe. Pode ser. Duas lembranças aqui. Os irmãos que são líderes dos grupos pequenos, que não participaram da última reunião, hoje vocês, por favor, assim que terminar aqui, no momento de ceia, desçam para a sala 1, que o pastor João quer conversar com vocês. E o outro aviso é o Congresso de Jovens e Adolescentes, que vai acontecer lá na Igreja Batista de Cachoeira do Sul, nos dias 17 e 18 de maio. Também procure o pastor João, o pastor Léo, para outras informações. Nós gostaríamos que fosse uma boa caravana daqui da nossa igreja de jovens e adolescentes naquele encontro, para vocês inclusive conhecerem a Igreja Batista de Cachoeira do Sul e conhecerem novos irmãos. Pastor Léo? Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós vamos ter um outro momento especial. Tivemos agora esse momento de profissão de fé, que é algo realmente especial. Pessoas que estão demonstrando a sua fé em Jesus, demonstrando o seu novo nascimento. Mas nós queremos comemorar também e queremos apresentar a Deus alguém que nasceu recentemente, o Davi. Pedir para os pais virem aqui, os familiares, a vovó está junto, vem junto, vovó. Daniel, Thaís, com o Davi. Venham aqui, por favor. Nós queremos apresentar o Davi ao Senhor. Esse é um tempo de alegria também, alegria para a família. E como igreja família, nós nos alegramos também. Estamos felizes com eles. Eu queria convidar para vir aqui à frente também os padrinhos. Padrinhos de oração. Quem são os padrinhos, Daniel? Carneira Júlia, Yuri e Roberta. Ok, o Matias e a Camila estão viajando, os padrinhos venham aqui também. Eles que têm essa responsabilidade de orar, são padrinhos de oração. São aqueles que vão colocar diante de Deus a vida do Davi, pedindo a Deus que a cada dia, a cada momento especial. Pode passar para esse lado aqui que a gente distribui melhor as pessoas aqui. Isso. Mas houve um homem na palavra de Deus que foi escolhido por Deus. Foi um homem especial. Foi um homem que, contrariando todas as expectativas humanas, foi escolhido por Deus para ser rei. Foi Davi. E o Davi, quando estava em gestação ainda, brincavam que era o pequeno rei, o reizinho. E a história de Davi na Bíblia nos mostra como um ser humano pode acertar e como ele pode errar também. A história de Davi na Bíblia nos ensina o quanto nós podemos ser dependentes de Deus e o quanto nós podemos voltar para Deus quando erramos. E o mais interessante é que lá em Atos, capítulo 13, verso 22, ou seja, 1000 anos mais ou menos depois da história de Davi, a palavra de Deus ainda dá testemunho sobre Davi. E lá está registrado que Deus, a respeito de Davi, fala: achei Davi um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então esse é o nosso desejo para a vida do Davi. Nosso desejo é que o Davi possa crescer e ele vai ser acolhido pelas orações dessa que é parte da família, os padrinhos são a família deles aqui, as orações da igreja. E esse momento é um momento especial porque nós entregamos o Davi ao Senhor. A família faz isso, devolve ele ao Senhor. Filhos são presentes de Deus e eles têm o primeiro presente, Quem sabe quando virá os outros. Mas eles querem devolver esse presente ao Senhor. E hoje a vovó está aqui, está junto. Logo, logo a vovó não estará mais. Mas haverá outra família aqui, que são os irmãos, que é a igreja. E eu queria convidar também para subir aqui conosco os membros do GP, tanto do Daniel quanto da Thaís. Eu não sei, alguns estão viajando. Quem dos GPs está por aí, por gentileza, venha. E nós queremos ter vocês aqui. Todo mundo que é do GP, da Thaís, do Daniel, os que estão aqui. Tem bastante gente viajando.
O maior está filmando lá. Aline vai dar uma palavra representando os GPs. Pode vir aqui, Aline. Nosso coração se alegra muito com o Davi aqui entre nós. A gente acompanhou cada períodozinho ali de gestação dele, e é com muita alegria que hoje a gente olha para ele e vê ele cheio de vida, cheio de paz, cheio de amor, cercado de muito amor, né? E o nosso desejo para vocês, Daniel, Thaís e Davi, é o que diz lá em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso a gente já sabe, vocês já têm andado nos caminhos do Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, Daniel, no interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse é o nosso desejo. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Isso é o que o nosso GP, Thaís, deseja a vocês como família, agora com essa presença ilustre do nosso reizinho que a gente tanto esperava. Que ele continue a abençoar grandemente o lar de vocês. Nosso GP está florido. Nasceu o Davi e uma semana atrás nasceram gêmeas. Então, está florescendo. Agora falta os outros se encorajar. Mas nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Davi, né, Thaís? Davi deu um sustinho também antes de nascer. Nós esperávamos ele agora ser um recém-nascido, há poucos dias, mas Deus tem cuidado da vida dessa criança. E nós temos vivido juntas experiências de oração pela vida do Davi e vendo o cuidado de Deus sobre a vida de vocês. E eu queria, em nome do Ministério Infantil, que além de sermos amigas do GP, o Davi também vai passar pelos cuidados desse ministério. Nós esperamos que vocês estejam um bom tempo ainda conosco. A família não espera muito, mas a gente gosta muito de estar aqui com vocês. E eu queria desejar que o Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Que ele, mesmo diante dos erros da vida dele, ele possa se levantar, pedir perdão e caminhar com o Senhor. E que vocês, como pais, possam ser joias preciosas na vida do Davi. Como mãe, eu sei o quanto é complicado e o quanto nós temos que colocar o joelho no chão pelos nossos filhos e para nós termos sabedoria para conduzir eles. Mas que vocês sejam joias preciosas na vida do Davi. E tu, Thaís, seja uma mãe exemplar. Que seja aquela mãe que ele possa ver de joelhos no chão por ele e pela tua família. E tu, Daniel, que seja o pai que vai conduzir ele no caminho, que seja privilégio de vocês conduzirem o filho de vocês até o momento de conversão, como a gente viu agora o Gabriel, que se converteu no momento da família, que esse seja um privilégio de vocês, de mais ninguém, e que essa criança possa ser muito usada pelo Senhor. E nós nos colocamos à disposição como Ministério Infantil para apoiar vocês, para orar pelo Davi, e para estar junto nessa caminhada durante o crescimento do Davi. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. E nós vamos orar. Na noite anterior ao nascimento do Davi, eu orei com eles por telefone, né? Estava agendada uma visita em casa e, né, a Melissa comentou de um sustinho que ele deu, tiveram que ir para o hospital. E aquela oração foi por telefone, então.
né? E naquele momento ele estava bem agitado, né? E logo depois ele se acalmou. E aí eu fui conhecer o Davi no dia seguinte, quando ele nasceu. E assim, é uma alegria poder ver. Foi uma pequena resposta de Deus naquele momento ali. Mas eu estou contando isso, né? Ele estava bem agitado no ventre, né? E a Thaís ali aguardando que ele se acalmasse, porque era delicada a situação. E nós oramos juntos e Deus atendeu a oração, ele se acalmou, dormiu a noite toda, ficou tranquilo, né? Mas eu estou contando isso porque a nossa expectativa como igreja e como padrinhos de oração, então essa é a responsabilidade dos padrinhos, é de colher essas respostas, é de orar por ele, é de pedir o cuidado e a bênção de Deus. Então eu queria pedir que a igreja estendesse as mãos para cá, estenda uma das mãos, padrinhos aqui também, familiares, estenda uma das mãos e peça a bênção de Deus sobre a vida do Davi, sobre os pais, para que eles sejam realmente cuidados e orientados por Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado por tu seres um Deus que atende às nossas orações. Obrigado, Pai, porque todo o período da gestação do Davi, tu esteve com a Thaís, com o Daniel, esteve com ele ali no ventre, cuidando, Pai. Muito obrigado, Deus, porque hoje podemos ter ele aqui nos braços, vê-lo tão querido, tão quietinho, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela saúde dele. Obrigado, Deus, porque temos a certeza de que ele está aqui aos teus cuidados. E a nossa oração, Deus, é realmente, Pai, no nome de Jesus, que o Davi tenha o seu momento de se encontrar contigo. Nós não sabemos quando será, Deus, não sabemos quais serão as circunstâncias, mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu prepare de forma muito especial o momento em que ele vai entender a tua palavra, o momento em que ele vai entender que a salvação é só em Jesus. Nós, nesse momento, apresentamos ele a ti, devolvemos ele a ti como família e como igreja, Pai, entregamos essa criança a ti, mas entendemos que haverá um momento em que a decisão vai ser dele. Por isso nós te pedimos, Pai, que a cada momento na sua educação, os seus pais possam ensinar-lhe a palavra do Senhor, ensinando com a vida, com o exemplo. E Deus, que cada oração realizada nessa noite aqui, cada oração nessa manhã, Pai, cada oração realizada pelos padrinhos nos momentos de dificuldade, nos momentos em que eles vão estar acompanhando, possa chegar até os céus, chegar até o teu trono e voltar como resposta, como bênção e como teu cuidado sobre a vida do Davi. Nós oramos, Pai, realmente entregando ele nas tuas mãos, porque entendemos que ele a ti pertence, Pai. E oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Você pode sentar. Queridos, antes da gente louvar a Deus, eu só quero dar um recadinho muito rápido para a igreja. Alguns domingos atrás eu compartilhei a experiência da viagem missionária a Cuba, conhecendo lá os projetos missionários, e diversas pessoas me procuraram depois daquele culto, me perguntando como podem ajudar, como podem contribuir com o ministério lá em Cuba. Então, assim, a nossa parceria brasileira com o projeto lá se dá da seguinte forma: ao longo do ano, as igrejas parceiras juntam os recursos e nessa viagem que acontece em abril, nós levamos em mãos, então, os recursos. Então, se Deus tocou no teu coração de alguma forma para mensalmente contribuir ou talvez alguma oferta específica, você simplesmente pode colocar aqui no gasofilácio, no envelope que nós temos lá, você simplesmente escreve no envelope, oferta para Cuba. E a igreja vai guardar esse dinheiro, vai separar, para no ano que vem, se eu ou se outro pastor, se alguém for, leve em mãos isso, senão nós encaminhamos para Porto Alegre, para o pastor Cabral, que é o responsável dessa parceria brasileira, e ele então leva em mãos essa oferta. Nós, nessa última viagem, então, que eu estive junto, nós levamos a oferta para o sustento do ano inteiro, então. Então, 2014, o sustento de 25 missionários que são apoiados pelo Brasil, já está com eles. Então, para esse ano, o sustento desses 25 missionários está garantido. Para o próximo ano, aquilo que você contribuir ao longo deste ano,
você informa então que é uma oferta para Cuba, coloca aqui no gasofilácio, e ano que vem, então, na próxima viagem, esse dinheiro chega, essa oferta chega para eles, ok? Então, se Deus tocou no teu coração, é só você entregar aqui. Alguma dúvida, algo pessoal que você queira perguntar depois, alguma oferta diferenciada, você pode me procurar, a gente conversa, eu te dou uma orientação mais de perto, ok? Vamos louvar o Senhor? Vamos colocar em pé mais uma vez. Louvar esse Deus pela vida do Davi, louvar a Deus pela vida daqueles que estiveram aqui, falando que receberam Jesus e querem fazer hoje à noite, mostrar para todo mundo que esse Jesus é maravilhoso. Louvar a Deus pela vida da Sofia. Domingo passado a gente orou, ela está por aí, em algum colo por aí. Que Deus sempre abençoa a gente, sempre cuida da gente, mesmo muitas vezes a gente não vendo. Amém? Vamos louvar a Deus. Louva a Deus com o teu coração, com a tua mente, com o teu corpo. Sinta-se à vontade para bater palmas, para sair do lugar, se quiser cumprimentar algum irmão que não tinha chegado ainda na hora que a gente se abraçou. Esse momento é teu com Deus. Que possa louvar a Deus de todo o coração. Único motivo, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Isso é verdade, louva a Deus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém. Que o nosso louvor a Deus seja constante. A gente vai continuar cantando que Ele é grande. A gente quer engrandecer o nome desse Senhor, que é maravilhoso, que é eterno, que é por isso que a gente está aqui. Continua louvando a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
céus. Queremos te louvar, Senhor. Queremos te engrandecer pelo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz e ainda vai fazer nas nossas vidas. Não porque a gente merece, Deus, mas porque o Senhor é um Deus de amor, de graça e de salvação. Nos ajuda, Deus, a sermos melhores para Ti a cada momento e queremos, Deus, entregar nossas vidas em todo o tempo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos muito felizes. Domingo à noite, a igreja toda orou pela Sofia, né? E ela está aí hoje com a gente, nossa irmãzinha. E ela estava no hospital, né? Está aí conosco. Então, agora é o momento de agradecer. Espero que cada pessoa que orou no domingo passado esteja agradecendo a Deus por essa vitória, né? Ela está aqui conosco. Os irmãos sabem que no dia 1º de junho, vai ser um dia de ceia, né? Nós vamos estar trabalhando com a nova visão da igreja, uma série de coisas que nós estamos pensando para a igreja, para que nós perseguirmos. E uma das coisas é que nós vamos, na ceia, trabalhar com doutrinas. Nós estamos percebendo que muitas pessoas não estão sabendo, outras com dúvida, não é? Outras nós vamos relembrar. E hoje, como é a doutrina mais significativa para a nossa vida, que é a doutrina da salvação, nós vamos começar a falar hoje sobre isso. Eu me recordo que a Gil, que era recém-convertida, e eu estava andando com ela de mãos dadas, lá num bairro no Rio de Janeiro, chamado Madureira, e eu olhei assim para cima, e o céu estava muito estrelado, e eu disse assim, ai, que vontade de Jesus voltar naquele momento, né? Ela era recém-convertida, regalou os olhos assim, olhou para mim, né, e tal, eu falei assim, realmente eu queria ter um encontro com Jesus. E de lá para cá, eu sempre desejei ter esse encontro com Jesus, de me encontrar com Ele. Eu sei que para mim a vida aqui é maravilhosa, é uma bênção muito grande, mas lá os problemas que eu tenho aqui vão ser tudo vai acabar, né? Agora essa semana eu estava na nossa convenção, e os pastores foram homenageados como pastores que estão completando jubileu aqui de ministério e no Rio Grande do Sul. E como eu estava completando 35 anos, meu nome estava lá, né? E a relação de pastores que completaram jubileus, né? O meu estava lá, e a Gilca olhou para mim e disse assim, você já reparou que todo mundo que está acima do teu nome já morreu? Eu sou o próximo da lista. Não era tão assim, porque tem as pessoas que estão completando outros anos, né, que não necessariamente seja jubileu, né, mas estão ali e devem ir primeiro que eu. Mas assim, gente, a morte para mim, eu não tenho problema nenhum com a morte. Sabe, a Bíblia diz assim, ó, que eu posso olhar para a morte e dizer para ela assim, morte, onde é que está a tua vitória em minha vida? Onde é que está a tua vitória em minha vida? Quando, às vezes, vem umas nuvens negras que começam a surgir assim na tua vida, eu começo a pensar e digo assim, ó Deus, mais um pouquinho. Eu sei que mesmo algumas pessoas vão na minha frente aqui, eu sei disso, mas eu digo assim, mais um pouquinho, Senhor Deus, daqui a pouco tudo vai estar acabado, tudo, né? Eu vou estar contigo eternamente. Afinal de contas, foi para isso que Jesus Cristo veio aqui. Nós estamos vendo que algumas pessoas não estão sabendo nem pregar as boas novas da salvação. Algumas pessoas dizem assim, aceita Jesus que os teus problemas vão se acabar. Aceita Jesus que o teu marido vai voltar. Aceita Jesus que tua situação financeira vai ser resolvida. Gente, não é nada disso. É muito mais do que isso. Porque Jesus Cristo veio aqui para te salvar do inferno, do qual todos nós estávamos indo nessa direção. Então muitas pessoas estão querendo assim, colocar o evangelho mais bonito, e por causa disso estão deixando de entrar no âmago, no objetivo pelo qual Jesus veio aqui. E muitas pessoas estão vivendo, até dentro da igreja, sem ter essa convicção, sem ter essa certeza. Muitas pessoas com medo terrível de morrer, né? Claro, ninguém quer a morte, né? Mas dúvida onde você vai passar a eternidade, meu irmão, isso não existe. Algumas pessoas que a gente pergunta assim, escuta, se você morrer, você vai estar onde? Depende. Bom, depende, não tem depende.
eu tenho minha vida de pecado, e o que aconteceu com ele? Se Deus quiser, se eu morrer lá e estiver bem com Deus, não é nada disso, isso é furo. Isso é furo. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação, do que Jesus Cristo veio fazer aqui. E alguns anos atrás, eu preparei esse programa aí, né? Aliás, há 20 e poucos anos, aqui, assim que eu cheguei aqui na igreja, atendeu, tá aí? Tá atendendo. Naquela época não tinha data show, não tinha retroprojetor, e eu pedi o Ateneu. O Ateneu desenha muito bem. Eu falei, Ateneu, tinha um portfólio desse tamanho aqui assim, né? Com umas folhas que eu ia virando. E eu passava ali o plano de salvação para as pessoas, né? Sempre gostei de fazer dessa forma. Hoje eu faço desenhando o plano da salvação, que eu sei que as pessoas entendem. Nós temos que ter uma metodologia de aplicar Cristo na vida das pessoas, já que nós queremos que cada pessoa, cada membro da igreja ganhe pelo menos 2 esse ano e discipule esses 2. Né? Então nós temos ali Deus, né? Está ali Deus, antes de tudo, eu fico pensando assim, Deus sabia que eu ia pecar muito. Deus sabia que, se for verdade, não é isso? Se for verdade, presumo que seja, que a mãe do Bernardo, a madrasta do Bernardo, ia matá-lo. E que tantas outras atrocidades iriam ser cometidas no mundo, como nós estamos vendo hoje. Por que Deus, lá antes de tudo, resolveu criar o homem? Sabendo que o homem ia dar tanto trabalho para ele, sabendo que o homem, nós iríamos dar tanta tristeza para Deus, por que Deus resolveu te criar, resolveu me criar? Porque o amor de Deus, ele é latente, o amor de Deus, ele se expande, o amor de Deus cobre tantas coisas, Deus diz assim, olha, eu vou criar o homem vai fazer isso, mas, antes de tudo, a Bíblia diz que, antes da fundação do mundo, eu vou preparar um plano, um único plano, para que o homem possa ter de novo o encontro de uma salvação com ele e ir para o céu. Deus sabia disso tudo. Em Jesus Cristo e com o Espírito Santo, a Trindade preparou este plano. É o único que nós temos. Não existe outro plano. Como disse aqui o Gabriel, é só Jesus. Não tem outro, não tem outra saída. Meus irmãos, se a pessoa não entendeu bem, se a pessoa está desvirtuando o plano de Deus, essa pessoa não pode ser salva. E tem tantas outras pessoas que passaram por isso, né? Eu já parei de ter escândalos. Aliás, parei de ter, não. Eu já parei de que o escândalo fizesse mal à minha vida quando alguém que está há muito tempo na igreja pisa na bola feio. Quando a pessoa pisa na bola feio, tem o perdão de Deus. Não é isso? Concordam? Se alguém quiser levantar e falar alguma coisa, acrescentar, pode, né? Só que muitas pessoas pisam na bola, saem, nunca mais voltam. Outros pisam na bola e andam pelo mundo, depois voltam. O que nós podemos entender é o seguinte, eu não sei se todo mundo aqui, nesta igreja, nesta manhã, é salvo. Não sei. Só quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Deus é a Trindade, Satanás e você. Se bem que existem algumas pessoas que são enganadas. Aconteceu com Judas, que andou com o pastor dos pastores, o rei dos reis, o filho de Deus, por 3 anos e meio, ouvindo e vendo, e não se converteu. Só no final que os discípulos souberam. Então nós não sabemos. E é possível que a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, aquilo, que ele vai dizer, não vos conheci. Interessante que, anos atrás, todas as vezes que eu pecava, o diabo vinha e colocava na minha mente e dizia assim, você não é salvo, olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Eu um dia disse assim, Senhor Deus, com 14 anos, eu te aceitei como meu único salvador. Agora, hoje, eu quero de novo fazer isso, para que Satanás não venha colocar mais na minha mente dúvida alguma. E daquele dia em diante, nunca mais,
Satanás veio colocar dúvidas em minha mente, apesar dos pecados que eu cometo diante de Deus. E são muitos, né? Então está ali Deus antes de todas as coisas, preparando um plano, pensando em você, pensando em mim, não querendo que nós nos percamos. Deu? Não deu? Eu acho que vai ser você que vai ter que me ajudar aí. Ah, tá. Então está lá Deus, né? Ele na eternidade, antes de tudo, era Ele. Isso. Aí Deus, num determinado momento, resolve criar a terra. Para que o homem pudesse ter... Acho que, Léo, paga um pé, por favor. Vai ficar um pouquinho mais. Tem algumas imagens que não estão boas. Aí, perfeito. Aí Deus resolveu criar um mundo para que pudesse dar para o homem, embora sabendo de tudo o que ia acontecer. Mas Deus se expandia em amor. O amor, deixa eu usar essa linguagem, não cabia dentro dele. Vou fazer um mundo belo, um mundo que vai dar para todo mundo viver, para todo mundo se alimentar, para todo mundo viver na felicidade, um mundo que Deus projetou, um mundo que não vai ter pecado, o pecado que nos separa de Deus, o pecado que faz com que essa vida horrorosa que muitas pessoas estão vivendo e que nós muitas vezes somos respingados dessas mazelas aí da sociedade. Vou criar um mundo assim. E o homem vai ser perfeito, o homem vai viver eternamente, todos os dias eu vou conversar com o homem, eu vou falar com o homem e vai ter uma comunhão perfeita minha com o homem. Está aí o homem que Deus criou, a simbologia de Adão e Eva ali, né? Deus criou o homem e a mulher. Ora bendita que Ele criou uma mulher para o homem. Se o homem ficar sozinho nesse mundo ia ser um desastre violento, né? Mas tem as nossas abençoadas mulheres aí. E Deus se comunicava diretamente com o homem. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Na viração do dia, porque para o judeu o dia começa à tarde, não é isso? O dia começa à tarde. Tanto que você, quando abre o livro de Gênesis, foi à tarde e a manhã do primeiro dia. O dia começa pela manhã para nós, mas para eles começava à tarde, né? Então, à tarde, que seria no início do dia, para eles, Deus vinha falar com ele nesse momento muito maravilhoso. E aí Deus colocou lá no meio do jardim uma árvore, né? E se aí está a árvore da ciência do bem e do mal, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, só não comam desta árvore, do fruto desta árvore, né? E nós sempre dizemos que Deus colocou isto para que o homem pudesse exercer o maior poder que ele tem. E o poder que você tem, o poder que eu tenho, o maior de todos os poderes é o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade. E Deus deu-nos a vontade, aliás, um livre-arbítrio tão grande que eu posso acabar com a minha vida, eu posso tirar a minha vida, eu posso me matar. O meu livre-arbítrio é tão alto, tão poderoso que eu posso dizer para Deus: Deus, eu não creio em Ti, não quero saber nada de Ti, quero viver a minha vida às minhas custas. E por isso é que nós somos especiais para o Senhor, por isso que nós somos maravilhosos, porque nós podemos escolher. Nós não somos uma máquina em que estamos aqui parados, Deus diz assim, dá 2 passos para frente, 1, 2, dá um passo para o lado, tá, dá outro passo para o outro. Não, não é isso, nós podemos escolher. E esse livre-arbítrio é poderoso. Deus queria que o homem olhasse para lá e dissesse assim, do fruto daquela árvore, o meu Criador disse para eu não comer, então eu não vou comer, vou obedecê-lo. E o homem viveria feliz eternamente, né? Mas todos nós conhecemos a história. Deus disse, no dia que você comer da árvore, você vai morrer. No dia que você pecar, você vai morrer. Eu falo que eu sou pecador, eu vou morrer, embora eu tenha vencido a morte, como eu falei, a morte eterna, né? Não. Voltou. Tem que voltar do início. Isso, ok. Não. Muito bem. Aí o homem pecou. Eu acho que você melhor você manusear aí, tá certo? O homem pecou. O homem pecou e o que aconteceu? Imediatamente aconteceu a separação ali, ó. Levantou-se uma parede entre o homem e entre Deus. Interrompeu-se a comunicação.
e o homem a partir daquele momento iria morrer. Pode passar. E consequentemente, no dia em que Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás, está também a minha morte física, é a minha morte espiritual. Minha morte, pode mais um. A morte espiritual é isso aqui, é o inferno. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Todo homem que pecou, e todo homem pecou, está separado da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro. O pecado nos separa de Deus. E por favor, né, a Gilca disse que ela custou aceitar Jesus quando o pastor fazia o apelo, né? Quando o pastor fazia o apelo, quem quer entregar a sua vida a Jesus, aí vinham pessoas à frente e ela ficava pensando assim, o que aquela pessoa fez? Matou, roubou? O que ela fez? Depois ela entendeu que ele era pecador e necessariamente não precisaria fazer isso, porque qualquer coisa nos separa de Deus. Qualquer pecado nos separa de Deus. E todo homem está separado de Deus. E por isso, a nossa vida está aqui, ó. As duas mortes. Morte física e morte espiritual, que é o inferno, né? Pode passar. Portanto, está meu nome aqui no inferno. Passou 2 vezes? Tudo bem. Meu nome está aqui no inferno. Ok? Volta isso, está aqui no inferno. Estou separado de Deus. Aí Deus olha para mim e diz assim, eu não posso permitir que o Roosevelt vá para o inferno. Só que eu disse que no dia em que ele pecasse, ele iria morrer. E ele pecou, ele vai morrer. E ele vai estar no inferno. Mas eu tenho que ter um jeito de salvá-lo. Foi quando lá do início, ele preparou então o plano. Ah, perdão, as crianças podem descer, por favor. As crianças. Ok? Muito bem. Pode passar mais um. Aí ele disse assim, eu tenho que avisar ao Roosevelt que ele tem uma oportunidade de salvação. Por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele se fez homem, para que ele pudesse vir aqui e me dizer, olha, você está perdido, os teus pecados te separam de Deus, você vai morrer e você vai estar no inferno, mas eu tenho uma notícia para vocês. Pode passar. E ele mandou Jesus me dar essa notícia, e dar essa notícia a você. Pode passar? E evangelho. Gente, o que é evangelho? Tradução da palavra evangelho. Boas novas, boa notícia. Que notícia é essa? Como é que ele deu essa notícia? Foi assim, você está perdido, você vai morrer, você vai para o inferno, mas eu quero te salvar. Você não vai conseguir ser bom suficientemente para ser salvo, não vai conseguir isso, porque um pecado te separa de Deus, um só te separa de Deus, e você não vai ser suficientemente bom para ser salvo. Então eu quero te salvar, você mesmo com os seus pecados. É um oferecimento que Deus está fazendo para você, porque Deus te ama muito. Muito bem. Aí, pode passar. Aí eu aceito, aceito, o que acontece? Em primeiro lugar, a parede que estava aqui, ó, separou. Sabe por quê? A Bíblia diz que, enquanto eu estava separado de Deus, o meu espírito está, o quê? Morto. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o meu espírito, que é aquele que se comunica com Deus, ele então vive. E por isso, então, agora, esta parede aqui, ó, já foi retirada e eu posso começar a ter comunhão com Deus. Mais uma coisa que acontece, o meu nome, que estava aqui, agora está no céu. Porque a Bíblia diz que o meu nome foi escrito no livro da vida, ou seja, Deus me conhece. O Espírito Santo está aqui em mim. Agora, como é que um filho de Deus, quando se converteu, ele diz assim, eu não tenho certeza se eu vou ser salvo, se meu nome está escrito no livro da vida, segundo a palavra de Deus. Sabe? Pode passar. Muito bem. Uma coisa maravilhosa que acontece na nossa vida, né? No dia que nós nos convertemos, pode passar, é o Espírito Santo de Deus que vem, mais um, que vem morar em mim.
Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tenho pecado? Tenho. Deus perdoa? Perdoa. Eu confesso quase todos eles. Porque tem pecado que eu não, sabe, não dá nem para confessar porque eu não consigo me lembrar. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, que foi dito aqui na profissão de fé. É Ele que me conforta, é Ele que me consola, é Ele que me fala sobre Jesus, é Ele que me apresenta sobre Jesus, é Ele que me ajuda a entender a Bíblia Sagrada. Você pode pegar, uma vez eu fui dar uma aula no seminário, 6º ano de teologia, no seminário ali que seminário que tem lá? Aonde o teu cunhado mora, Paulinho? Hã? Isso. Fui lá. E eu estava falando sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a Bíblia. As pessoas, não, Manoel, não, 6º ano de teologia. Porque quem faz com que nós, não adianta ser erudito, sábio, uma pessoa simples que muito mal sabe ler, ele pode compreender de forma maravilhosa a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, é Ele que nos traz as lições, é Ele que nos aplica a palavra de Deus em nossa vida. Então Ele veio morar em minha vida e Ele está em mim e Ele está em todos aqueles que um dia, com certeza absoluta, confessaram os seus pecados e aceitaram Jesus como seu único Salvador. Mais adiante. Muito bem, volta por favor. Antes de eu me converter, eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, principalmente aquelas pessoas que não passaram por uma salvação. Mas antes de me converter, a Bíblia diz que eu era criatura de Deus, porque Deus me criou. Pode passar. No dia em que eu aceitei a Jesus, vai lá, eu deixo de ser criatura de Deus e passo a ser filho de Deus. Está escrito em João, se você quiser ler lá, né? Passo a ser filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus. Para nunca mais perder a minha filiação. Nunca mais Deus vai tirar a paternidade dele da minha vida. Muito bem. Vamos lá. O inferno também, né? É tirado da minha vida, né? O inferno que estava aqui, né? Foi retirado. Agora eu vou morrer fisicamente, mas eu estarei no céu com o Senhor eternamente. Muito bem. Então, agora, para encerrar, quando você for pregar o Evangelho para alguém, falar da salvação em Cristo Jesus, o que você precisa dizer? O que você precisa informar para a pessoa para que ela tenha uma salvação autêntica? Eu sei que muitas vezes você lança a semente, você pode até colocar, né, o plano da salvação corretinho, a pessoa não aceita naquele momento porque ela usa o livre-arbítrio dela para rejeitar, né, e você não pode fazer nada. Mas quem sabe mais adiante o Espírito Santo de Deus está regando aquela semente e vai frutificar e vai crescer e aquela pessoa vai ser salva. Alguns aceitam na hora, né? Apresentei 2 pessoas semana passada que aceitaram na hora Jesus Cristo, não tem dúvida nenhuma, né? Querendo aceitar Jesus. Muito bem. Então, qual é o plano? Vamos lá. Aliás, antes de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Aqui, olha, isso aqui, ó. Pode apertar mais aí, por favor. Mais um. Isso aqui está simbolizando os meus pecados que eu tinha antes de entregar a minha vida a Jesus. Meus pecados. O que acontece com todos os meus pecados? Todos eles. Hã? Eu não ouvi. Mais alto. Perdoado. Gente, se Deus perdoou os meus pecados, todos eles, por que eu tenho que carregar ainda tantas coisas na minha vida do passado que aconteceu? Não importa o que você foi, não importa o que aconteceu com a tua vida, não importa se você foi o pior dos marginais. Aqui uma vez na nossa igreja pregou aqui o demônio da meia-noite. Era um dos piores marginais lá do Rio de Janeiro que se converteu, estava pregando aqui. Paulinho Bang Bang, né? Aquela feiticeira, a Vilma, né? Ex, né? Estava pregando aqui, mas Deus apagou tudo. Você passa a ser uma nova criatura para Ele, uma nova criatura. É como se lavasse todos os teus pecados, né, pelo sangue de Deus. Nós vamos celebrar daqui a pouco. Você lava tudo e você é uma nova pessoa. Deus te olha como uma nova pessoa. Por que nós temos que trazer coisas do passado ainda em nossa vida, que nós fizemos? Muitas pessoas não se aceitam. Muitas pessoas que os pais maltrataram, ou alguém maltratou, fez alguma coisa na sua vida, você ainda carrega aquilo. Talvez
é uma coisa mais psicológica do que qualquer outra coisa, a menos que você entenda a palavra de Deus e diga assim, eu tenho vitória de Jesus que eu estou perdoado. Acabou tudo, esqueceu tudo. Eu ainda vejo, às vezes, muitos maridos, né, ainda trazendo o passado. Gente, ó, trazer o passado para a vida de casado, sabe? Mesma coisa que já aconteceu, até que já pediram perdão, você assim mesmo, você faz, olha, lembra daquela vez, lembra daquele... Isso é uma desgraça, é algo demoníaco. Sabe? É demoníaco isso. Você entendeu o que é demoníaco? Apocalipse diz assim, o acusador dos nossos irmãos já foi derrubado. E nós acusamos. Acabou, Deus esqueceu. Sabe? Alguma coisa que aconteceu com você no passado, Deus perdoou, Deus esqueceu. Muito bem. O que acontece então ali com aqueles meus pecados? Pode apertar. Nós pedimos a salvação e o que acontece? Mais uma vez. Os meus pecados são colocados sobre Jesus. Aquilo que nós falamos, o corpo de Jesus nunca poderia morrer porque Ele é Deus. Um Deus não morre. Mas Ele se fez homem. E o corpo dele conseguiu morrer porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Os nossos pecados é que mataram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. E foram colocados todos sobre Ele. Todos sobre Ele, né? Mas, pode apertar, por favor. Muito bem. Depois que você entregou a sua vida a Jesus, você continua pecando? Todo mundo tem pecado aqui? Tem? Então eu estou vendo que tem alguns justos aí, né? Todos nós continuamos pecando. Mas falamos aqui uns 2 domingos atrás, o que aconteceu com os nossos pecados? Esses pecados que nós cometemos aqui. Foram perdoados? É isso mesmo? Não, senhor. Se você não confessa, não é perdoado. E você não pode confessar todos eles, como é que fica? Você não consegue confessar todos eles, né? Porque você não se lembra. Por exemplo, quantas coisas que eu deveria fazer de bem eu não fiz. E não pedi perdão a Deus por isso. Aqueles outros pecados que estavam aqui, ó, aqui assim, sabe? Antes de eu entregar minha vida a Jesus, eles tinham sobre mim uma sentença de morte, de inferno e de separação de Deus. Isto era, eu gosto muito de usar aquele texto, que quando o povo estava lá no deserto, pecando, Deus mandou que viessem serpentes, e as serpentes mordiam as pessoas morriam. Aí Jesus disse assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja bem, aqui, ó, era a serpente do deserto que me matava. Aqui, olha, Jesus Cristo tirou o veneno dessa serpente. O pecado aqui entristece a Deus, o pecado me entristece muito quando eu peco, às vezes estou lá chorando, Deus me perdoe por esse pecado aqui, ó. Mas ele não é suficientemente mais poderoso para me colocar no inferno, porque o veneno foi tirado do pecado. O veneno foi tirado. E aí acontece uma coisa mais maravilhosa. Pode apertar. Esse Espírito Santo que está em mim, ele diz assim, Roosevelt, olha, você conhece a vontade de Deus. Você pecou. Você entristeceu a Deus. Você também não está triste? Não está triste? Estou. Isso não é bom para você. Porque Jesus Cristo diz assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você não está tendo por causa dos teus pecados. Olha, confessa a Deus que Ele vai te perdoar. E eu confesso, o que acontece? Pode apertar? Vai apagando. Mesmo se eu morrer com aqueles 2 pecados lá, eu estou salvo ou estou perdido? Estou salvo, porque o veneno foi tirado. Pode passar então. Muito bem, agora então nós vamos ver, quando você for pregar o Evangelho para algumas pessoas, sobre a salvação, para que a pessoa se salve, não é para que a pessoa sinta aquele negocinho gostoso na barriga, ou, sabe? Nada disso. Para que a pessoa seja livre do inferno. O que você precisa fazer? Ensinar para ela? Primeiro, pode passar. Eu preciso reconhecer que estou perdido.
Volto a dizer, só uma pessoa que reconhece que está perdida, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, é a Bíblia Sagrada que diz que todos estão perdidos. Enquanto eu não reconhecer, enquanto eu achar que os meus pecados não são tão grandes para me separar de Deus, enquanto eu não conhecer a vontade, a lei de Deus, eu não vou entender que eu estou perdido. Não, eu não pequei, aliás, eu não matei, eu não roubei e tal, tem uns pecadinhos ali, mas Deus não vai me colocar. Deus é amor, Deus não coloca ninguém no inferno. Enquanto eu não souber, enquanto eu não reconhecer, enquanto eu não entender que eu estou perdido, eu nunca vou procurar um Salvador. Para que eu vou procurar Salvador se eu acho que estou salvo? Mas na hora que eu digo assim, puxa vida, a Bíblia, a palavra de Deus diz que os meus pecados me separam de Deus, e eu estou perdido, vou para o inferno, então eu preciso, como é que eu faço para eu me salvar? Segundo lugar, eu preciso crer que há um só Salvador. Só um. Por que só um? Por que só um? Porque tem só um plano e foi só ele que morreu na cruz. Eu sempre, quando eu estou pregando o evangelho para algumas pessoas no gabinete, né, eu sempre digo que aqui nessa casa aqui do lado, ó, mora um médico, né, doutor Hernani, e ele é traumatologista. Eu sempre digo assim, se por acaso você quebrou a perna, quebrou o braço e tal, e você bate aqui na casa do médico e diz assim, eu preciso fazer uma cirurgia e tal, e a secretária diz assim, olha, o doutor não está, o doutor está fazendo um congresso, está na Inglaterra, está na Alemanha fazendo um congresso lá, ele não pode fazer a cirurgia em você, mas tem a mãe dele aqui. Uma senhora queridinha, maravilhosa, os cabelos grisalhos, uma senhora, uma mão suave, uma mão doce, umas palavras assim, maravilhosas. Você toparia fazer uma cirurgia com ela? Por quê? Quem é o médico? É ele. Quem morreu na cruz? Foi Jesus. Só ele que levou os pecados, então nem a mãe de Jesus pode fazer nada. Eu preciso crer que o único Salvador é Cristo, e nele eu coloco a minha confiança. Terceiro e último lugar, eu preciso agora pedir que Jesus Cristo me salve. Por que eu preciso pedir? Por quê? Porque quando eu peço, eu estou usando o meu livre-arbítrio. Jesus está dizendo assim para mim, Roosevelt, você quer a salvação? Você quer? Eu tenho que dizer, eu quero. O que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10? Se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Eu preciso aceitar. Por isso que eu digo assim, ó, existe um antes e um depois de uma pessoa salva. Existe um antes quando você estava perdido, existe um momento em que você diz, Jesus Cristo, eu sou pecador, eu te aceito como meu Salvador. Existe um depois da tua vida com Cristo. E com isso, o resultado da minha salvação é o arrependimento. Da minha vida passada, dos meus pecados passados. Eu me arrependo de Senhor Jesus. Que vida triste que eu levava. Que vida triste que eu levava. E aí então Cristo entra na minha vida, me dá a salvação e começa a andar comigo. Agora, essa questão de paz, essa questão de Deus me abençoar, de milagres, de tudo isso acontece, né, depois. É claro que em alguns casos milagres acontecem antes também, mas assim, a minha vida começa a ser uma vida assim, com substância, com coerência, porque eu estou sabendo de onde que eu vim, o que eu era e para onde eu vou agora. E, gente, não existe. Me diga assim, eu quero que você me diga agora, para encerrar, eu queria que você me dissesse qual é a coisa maior do que isso, mais poderosa do que isso, que traga mais felicidade para alguém. É o nascimento do Davi? Seu casamento com a sua esposa? Eu sei que nós não jogamos na loteria, né? Mas o prêmio de 20 loterias. Pastor João, a Ferrari. Coisa mais maravilhosa é a tua salvação. Sabe por quê? Você vai morrer
Agora, lá no Afeganistão, parece, né, houve um desabamento lá, morreram mais de 2.000 pessoas. Eles levantaram pela manhã e disseram assim, puxa, eu acho que hoje, o dia está bem nublado, eu acho que hoje é o dia que eu vou morrer. Não, nenhum deles. Os acidentes que acontecem, você também não sabe, se levanta, mas nós vamos morrer, gente. Vá lá no cemitério e veja se as lápides lá só tem gente com mais de 50 anos de idade. Mas eu posso andar nessa terra seguro e firme, porque Cristo está comigo. Amém? Amém. Pregue isso. Viva isto. Anuncie isto. Porque foi para isso que Cristo veio e morreu na cruz. Qualquer dúvida mais, se você quiser esse PowerPoint aí, eu dou para você usar no teu computador e passar para as pessoas. Nós temos que divulgar o máximo possível a salvação. Por isso que a igreja existe. Por isso que a igreja existe. A igreja não existe para fazer com que as pessoas se deem bem financeiramente, que tenham prosperidade, não é nada disso, meus irmãos. Porque se fosse assim, nós não teríamos igreja no Sudão. Não teríamos igreja lá na Albânia. Não teríamos igreja naquele grande cinturão de miséria lá na África. Porque lá é impossível a pessoa ter prosperidade. Mas a prosperidade é aqui dentro, ó, no coração. Firmeza, alegria, coerência, esperança e paz. Quando tudo está pegando fogo, nós temos paz. Porque a paz de Jesus excede a todo entendimento. Que Deus guarde o coração de cada um de vocês. Vamos pregar esse evangelho, porque enquanto você está pregando, é o Espírito Santo que está fazendo a obra na pessoa. E não é por tua força, por tua sabedoria. É pelo Espírito Santo que convence a outra pessoa. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esses momentos em que podemos ter, Senhor Deus, estudado um pouco mais da tua palavra. E olhando, Senhor Deus, e pensando sobre o plano maior e único que tu tens para nós, Senhor Deus. O plano único é o plano de salvação. E o plano maior é porque a nossa vida, Senhor Deus, melhora de uma forma maravilhosa quando temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós. Senhor, abençoe, por favor, cada pessoa aqui. Se nesta manhã alguém aqui que não tem certeza sobre a sua salvação, que entregue a sua vida a Jesus. Se há alguém aqui neste templo, Senhor Deus, que tem dúvidas, Senhor Deus, que hoje seja o dia em que essas dúvidas sejam todas elas tiradas, Senhor Deus. E aqueles que têm a certeza da sua salvação, que possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, se alegrar, porque encontraram a maior bênção para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir aos irmãos que vão aqui nos ajudar nesta ceia. Hoje nós estamos atrasando um pouquinho mais, 10 minutos mais por causa da ceia. Quero convidar todos vocês para estarem hoje à noite aqui no batismo, né? Vai ser uma grande festa. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e ele diz assim, eu estou indo para o céu, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei um Consolador, que vai estar com vocês, e ele mandou que a igreja pudesse celebrar a ceia. O pão simboliza o corpo de Jesus partido por nós naquela cruz. O sangue derramado na cruz, pelo sangue derramado eu posso ter vida, e o sangue simboliza que os meus pecados, todos eles, foram lavados por Jesus. E ainda o sangue simboliza que eu tenho um acordo, Deus tem um acordo comigo, de que eu serei dele eternamente. E ele diz assim, igreja, ele estava ali com os 12, celebrando aquela ceia, disse, igreja, vocês vão celebrar isso. Todas as vezes que vocês estiverem comendo do pão, bebendo do cálice, vocês estão assim, se lembrando da minha morte, da minha ressurreição, vocês estão anunciando a minha volta, até que eu venha. E depois, então, eu vou celebrar a última ceia com vocês. Mas a última ceia não vai ser aqui nessa terra. Vai ser com toda a igreja reunida nos céus. E por isso nós celebramos como ordenança dele.
até que Ele volte, e como igreja nós vamos então celebrar a última, né? Então essa aqui pode ser a minha penúltima, né? Ou a tua penúltima. Mas a última, você que é salvo por Jesus, vai ser do céu com Ele. E nós vamos celebrar enquanto estamos aqui como igreja. Amém. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue de Jesus.
É muito bom nós celebrarmos um Cristo vivo, né? Morreu, ressuscitou, está aqui conosco nesta hora. É em homenagem a Ele, é em memória a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado Senhor. É em memória a Ele que nós vamos ter esse momento de celebração de ceia. Então, todas as vezes que você comer deste pão, né, que simboliza o corpo de Jesus, você entende que você é participante do corpo de Jesus, pertence ao corpo de Jesus. E é em memória dele que nós comemos e que nós bebemos. Vamos fazer esse momento, um momento assim de comunhão, de relacionamento com Deus e louvando a Deus pela esperança que Ele nos dá. Comamos e bebamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Obrigado pela tua ressurreição, Senhor. Obrigado porque nós estamos hoje, neste domingo, pela manhã, reunidos aqui. É porque nós temos uma esperança em nosso coração. Uma esperança clara, Senhor Deus. Disse que nós vivemos contigo aqui, Senhor Deus, morreremos contigo, viveremos eternamente contigo, Senhor. Pai querido, que o Espírito Santo, Senhor Deus, tenha liberdade em nossas vidas, de mostrar as tuas grandes bênçãos, a grande bênção da salvação. E que nossa vida possa mudar, possamos ter mais alegria, mais entusiasmo, mais certeza, Senhor. Porque nós não seremos confundidos, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Pode pegar. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos aqui, assim que terminar nesse momento aqui, nós temos 2 mesas aqui ainda, porque ceia para nós é alegria, ceia é festa, não é? Então, para vocês ainda compartilhar aí um pouco dessas maravilhas que Deus nos dá. Nós vamos, logo depois de recolher os cálices, nós somos encerrados. E o irmão que trouxe o dízimo, aquele irmão que quer dar sua oferta, né? Que dá sua oferta para missões, aproveite esse momento e que Deus possa abençoá-los. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como
de Jesus. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.